A Corsan, que é a Companhia Rio Grandense de Saneamento, companhia de águas, tem praticamente 60 anos, e ela atende cerca de 2/3 das cidades do Rio Grande do Sul, alguns municípios de grande porte, médio grande porte, têm as companhias próprias de abastecimento da água, mas majoritariamente, né, o sistema de distribuição, tratamento de água e de esgotos do Rio Grande do Sul é feito por essa companhia. É uma companhia superavitária, né, uma companhia, né, que atende satisfatoriamente o abastecimento de água e, tal como as demais companhias, né, sejam públicas, né, ou privatizadas na área de águas e saneamento, ela tem ainda, né, metas a serem cumpridas relativamente ao tratamento de esgotos, que não é um problema, né, específico, exclusivo da Corsan, mas é um problema geral, né, desse desafio que o Brasil enfrenta, inclusive para atender os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, de 2030. Mas essa companhia, né, ela foi posta à venda pelo governador tucano Eduardo Leite, aqui do Rio Grande do Sul, e é um processo, né, extremamente duvidoso, né, tortuoso, cheio, né, de situações obscuras, né, e uma conclusão já feita por conselheiras e conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, né, que identificaram, pelo menos em relação ao lucro líquido, né, a aferição do lucro líquido da companhia, uma diferença não menor do que R$1 bilhão. Somada essa diferença, essa subestimação do valor de venda da companhia, somado aos outros quesitos que conformam o que é considerado o valuation, que é a arbitragem do valor de venda de um bem, né, e esta diferença, né, essa subestimação do valor de venda da Corsan, ele sobe a casa, né, dos R$4 bilhões, muito provavelmente, que é equivalente ao valor pelo qual a empresa foi arrematada por esse grupo chamado Aegea, né? O processo em si dessa privatização, né, ele é um processo que revela isto que é conhecido a privatização, né, ela é um negócio feito à base de muita corrupção, né, e não foi diferente no caso da Corsan. Nós temos situações, por exemplo, que o chefe do Ministério Público do Rio Grande do Sul, ele, durante seu período de sua gestão e depois que ele encerra a sua gestão e ele assume as funções ordinárias de procurador do Ministério Público Estadual, ele nunca, né, fez qualquer tipo de providência em relação às denúncias recebidas, contrariamente às decisões institucionais, por exemplo, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, que acolheram, né, várias reclamações e denúncias e procedimentos solicitados, né, por parlamentares e também, né, pelos trabalhadores representados pelo Sindiáguas, aqui, que é o sindicato da categoria. O Ministério Público ficou absolutamente omisso. Esse procurador, né, para teres uma ideia, numa porta giratória automática, sem nenhuma quarentena, ele se exonera do serviço do Ministério Público no dia 7 de dezembro de 2022, e exatamente na data do leilão, né, da companhia, no dia 20 de dezembro, ele já figurava nos quadros dessa empresa como diretor de relações institucionais. É uma relação de promiscuidade absoluta, né? As consultorias que foram contratadas para realizar essa licitação, nos termos esses fraudulentos de uma subestimação do seu valor, dentre as consultorias foram cerca de 16 ao todo, que foram contratados a um valor de R$41 milhões, sem nenhum procedimento licitatório, quando o Estado poderia, né, seguramente contar com especialistas e os quadros técnicos, servidores do próprio Estado, para fazer uma aferição, né, muito fidedigna, né, e honesta do valor da companhia. O Estado, então, o governo Leite preferiu contratar sem licitação, dentre as quais uma das empresas contratadas é a Marçal, Álvares Marçal. A empresa é essa do Sérgio Moro. Por onde o Moro andou. Exatamente. Por onde os caminhos que o Moro seguiu, a gente sabe que são caminhos obscuros, por assim dizer, né? E que deixam rastros mal cheirosos, vamos chamar assim. E uma das outras consultorias tem dentre seus quadros, né, ninguém menos que o irmão de um diretor da empresa que arrematou a Corsan, né?
E esta empresa que arrematou o Corsã, ela, teoricamente, por um parecer do procurador do Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas do Estado, ela sequer poderia ter participado da licitação, uma vez que ela já tinha relações institucionais e comerciais com a Corsã e, portanto, tinha acesso a informações privilegiadas, o que, segundo a legislação, vedaria esta empresa, né, de participar do certame licitatório. Né? E, finalmente, tem uma outra situação, né, não menos escandalosa do que essas, que é o presidente do Tribunal de Contas do Estado, que é um ex-deputado, porque esses tribunais de conta, né, estaduais, o Tribunal de Contas da União, eles são formados, né, são órgãos auxiliares dos poderes, dos poderes legislativo, estadual e federal, mas são formados, né, preponderantemente não por quadros técnicos recrutados por concurso público, mas por indicação dos respectivos legislativos. E esse, então, que é o presidente atual, ele é um ex-deputado do MDB, né, correligionário, portanto, do vice-governador do estado do Rio Grande do Sul, e ele tem como seu irmão, né, gêmeo, um diretor do Banco do Estado do Rio Grande do Sul que é controlado pelo governo do estado. Mas qual é o escândalo que existe? Esse presidente do Tribunal de Contas, ele, de maneira absolutamente surpreendente, e segundo o entendimento do próprio Tribunal de Contas do Estado, numa decisão monocrática, ilegal e antirregimental, ele suspendeu uma medida cautelar que impedia o governo do Estado de assinar o contrato de entrega da Corsã diante deste conjunto de irregularidades e ilegalidades que foram apontadas, sobretudo esta, né, da subavaliação das informações privilegiadas da empresa adquirente e outros tantos, né, aspectos nebulosos. Pois bem, ele decidiu, então, em 7 de julho passado, né, sepultar em definitivo a companhia, ele revoga essa medida cautelar e permite que o governo do Estado assuma, né, quer dizer, perdão, que a AGEA, a empresa AGEA, ela assuma efetivamente o controle da companhia, a consolidação do ato de privatização, embora o tribunal sequer tivesse decidido. Então eu encerro, Gustavo, essa breve resenha te dizendo que, segundo o parecer da própria conselheira Ana Moraes, do Tribunal de Contas, este é um caso de polícia. Está escrito no voto que ela formulou, que uma das medidas que ela recomenda é que este assunto, dada essas suspeitas e alegadas irregularidades, ele seja analisado, além de outras instituições, também pela Polícia Civil. Há quem advogue que tenha que ser, como envolve crimes, né, relativamente a privilégio de informações e as situações que envolvem transações financeiras da Comissão de Valores Imobiliários, que deveria que ser a Polícia Federal entrar para investigar. Então nós estamos aqui diante de um caso que é considerado um dos dogmas neoliberais, né, da privatização desenfreada, descontrolada. É um caso de polícia, porque envolve, né, suspeitas gravíssimas, não só de incompetência, mas também de corrupção, e é o retrato desta vanguarda do atraso dessa classe dirigente, né, que adota fórmulas erradas, que deram erradas no mundo inteiro, né, esta sanha privatizante de entrega do patrimônio público. O setor das águas, né, que nos anos 90 foi alvo, né, de uma furiosa onda de privatização, onde os capitais financeiros, sobretudo, se alojaram para explorar esse serviço, que é um serviço essencialíssimo para a população. Esse setor, essas privatizações foram revertidas no mundo inteiro. Mais de 267 cidades importantes do mundo, Paris, Frankfurt, na Itália, na França, Buenos Aires, reverteram esses processos de privatização porque deram errado, né? Assim como a companhia de energia elétrica que o atual governador entregou pelo valor de um carro usado, R$100 mil para a CE Equatorial hoje, né? A consequência disso é a deterioração dos serviços, né? Uma lucratividade abusiva e sem motivo de parte dos grupos privados, em prejuízo do conjunto da população. Então nós demos mais um passo aqui no Rio Grande do Sul, com essas medidas do governador do PSDB, né, Eduardo Leite, deste retrocesso importante que ele está envolto, né, também em aspectos, né, duvidosos, por assim dizer, no mínimo, né?